Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando o nosso discipulado online. E nós estamos no nosso vídeo de número 19 do estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, seja bem-vindo também, aproveite a oportunidade para inscrever-se, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixar também o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, para que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor e edificando vidas, as nossas e as daqueles que participam conosco nos nossos trabalhos aqui no YouTube. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e vamos para o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa jornada desta noite. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que temos de estudar a tua palavra aqui nas ondas da internet. Abençoe a cada um dos nossos amados que estarão conosco e que todos nós sejamos edificados pela tua palavra. Essa é a oração que fazemos, agradecidos pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando eres gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O texto que nós estamos estudando, ele é bastante comentado, bastante estudado nas igrejas de uma forma geral, e Paulo vai fazer neste capítulo 12 uma discussão a respeito dos dons espirituais. E é provável que essa questão tivesse sido levantada por outras pessoas. E aí Paulo vai então responder a estas perguntas que foram feitas. Existe uma íntima relação entre aquilo que Paulo escreve e o que está escrito lá no capítulo 11, que nós estudamos no último vídeo, do versículo 37 do versículo 17 ao versículo 34 do capítulo 11, que fala a respeito da ceia, das orientações que Paulo fala sobre a ceia do Senhor. E por que isso? Porque lá ele fala da preocupação que cada um deve ter nas relações com os irmãos. O amor cristão é que deve edificar a vida de comunidade, a vida cristã, né? Portanto, o exercício dos dons espirituais deve ser feito em amor. E é nesse sentido que Paulo vai enfatizar a utilização dos dons e, principalmente, que os dons são dons de Deus e que cada crente possui um. E todos os dons devem ser utilizados para o bem de todos da comunidade. E os coríntios, como todos nós, precisavam ser informados a respeito dos dons. E os dons, o dom, né, que eles mais gostavam era o falar em línguas. E Paulo vai dizer que todos os dons têm a sua utilização.
não só o falar em línguas. Porém, ele vai dar uma análise de uma forma geral, fazendo com que todos os que estivessem ouvindo ou fossem ouvir a sua carta pudessem ter uma visão geral de quais eram os dons e como ele deveria ser utilizado por todos para o bem de todos. Entendendo, cada um dos coríntios, e nós também, entendendo qual deveria ser esta expressão espiritual, nós iremos levar a ter uma compreensão mais amadurecida da vida espiritual. Essa era a intenção de Paulo. E aí ele vai falar no versículo primeiro, ele vai usar a expressão não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira ideia é quando ele usa a palavra irmãos. E ele vai fazer essa utilização, vai tornar claro que ele estava puxando os coríntios a agir de uma maneira fraternal, um preocupando com o outro, da mesma forma que ele fez a orientação quando estava na ceia, orientando a ceia. E com respeito à expressão não quero que sejais ignorantes, esta expressão ele usa em outros lugares, como lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 1 Tessalonicenses 4:13, Romanos 1:13, 11:25. E ele faz isso porque ele sempre considera, ele utiliza essa expressão quando ele considera o assunto que vai ser tratado, o assunto importante. No versículo 2 ele fala a respeito da palavra gentios, e gentios refere àquela vida de antes da conversão, a vida que os gentios faziam, né, praticavam a adoração de ídolos, o costume pagão, vamos dizer assim. E Paulo ele vai apelar para o brio dos coríntios, dizendo que eles não tinham opinião própria e eram levados para qualquer ídolo mudo. E quando ele fala de ídolo mudo, ele não quer dizer somente porque aquelas imagens não falavam, né? Como diz lá no Salmo 115, versículo 5. Ele fala isso porque o desvio que o ídolo provocava fazia com que os discípulos de Corinto se afastassem do Deus verdadeiro. Então, ou seja, ele era um ídolo mudo, eram ídolos mudos, mas mesmo nessa sua mudez, eles conseguiam desviar os coríntios do caminho do Senhor. E no versículo 3, Paulo vai indicar provavelmente um problema ali em Corinto que era que tinha a respeito, que tinha alguma coisa a ver com aquilo que era falado, com a prática da fala durante os cultos, principalmente naqueles momentos de frenesia espiritual. E a expressão que Paulo utiliza aqui para indicar como eles falavam era Jesus é anátema. E isso quer dizer que eles estavam condenando Jesus à destruição. Esta expressão indicava exatamente isso. E eles faziam isso porque não compreendiam quais eram as funções dos dons espirituais e os confundiam ali com emoções incontroláveis, com aquele com aquelas situações que aconteciam naqueles momentos ali onde tinham alguns arroubos de emoções. Então, eles utilizavam essas expressões. E quem é que utilizava? Quem pronunciava este anátema? O comentário bíblico Brodmann afirma, abre aspas, que algumas pessoas na igreja tinham dificuldade em controlar as suas emoções e irrompiam nessa expressão a despeito de si mesmas, em um esforço de conseguir controlar-se emocionalmente. E outra explicação seria a de que alguns dos coríntios possuíam algumas das características do gnosticismo,
do segundo século. Fecha aspas. Os gnósticos do segundo século eram pessoas que acreditavam haver uma diferença entre o homem Jesus e o Jesus celestial. E quem foi crucificado na visão deles foi o homem e não o celestial. Com isso, eles zombavam da humanidade de Jesus. E a pessoa que diz Jesus é o Senhor sinceramente, só pode fazer esta profissão de fé por obra do Espírito Santo. E aí, Paulo quer deixar bem claro que o Espírito Santo não gera frenesi emocional, e sim manifesta a sua presença dentro do crente e no seu estilo de vida, que vai justificar a afirmação, né, de confessar que Jesus é o Senhor. Somente quem tem o Espírito Santo pode confessar que Jesus é o Senhor. Versículo de número 4, 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E se há diversidade de ministérios, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. No versículo 4, Paulo vai agora se referir aos dons espirituais. E ele vai demonstrar de uma maneira bastante didática como todos os dons operam para o bem da igreja, referindo-se à igreja como corpo de Cristo. Nós vamos ver essa questão do corpo lá no versículo 27. Mas aqui torna claro esses versículos que foram ditos agora, com os versículos anteriores, de 1 a 3, que alguns dos coríntios davam um valor inusitado, um valor diferente para alguns dos dons. E Paulo vai falar com eles, vai tentar trazê-los a informação de que há vários dons, mas todos eles têm uma força para que o fiel da igreja exerça em favor da igreja, em favor de todos eles. Então vamos observar então estes dons. Versículo 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Embora todos os dons sejam muitos e variados, todos eles têm apenas uma fonte, o mesmo Espírito. Esta é a palavra que Paulo vai iniciar dizendo para os coríntios. A palavra grega que foi traduzida como dons é charismata, e é uma palavra rara e muito semelhante a outra palavra que foi traduzida como graça, que é charis. Os dons, então, apontam para Deus como fonte de todas as capacidades espirituais do homem. Os dons são uma amostra da graça de Deus. Há diferentes espécies de serviço ali incluída quando Paulo fala na demonstração dos dons. E a palavra que foi traduzida como ministério, como serviço, é diaconion, que é muito semelhante à palavra que foi traduzida como diácono, que é a própria palavra diáconos. Então, há diferentes espécies de operações, de atividades ou capacidades.
mas é o mesmo Deus que opera ou transmite essa energia para todos eles. Quando nós olhamos ali no capítulo, no versículo 4 a 6, Paulo mencionando que o Espírito outorga os dons, ele fala que ele vai outorgar a cada um dos crentes para proveito comum, ou seja, para proveito coletivo. O dom é dado individualmente para proveito coletivo. Nenhum dom é dado para que a pessoa que o recebe tenha uma sensação de orgulho ou para interesse próprio. Cada dom deve ser usado em benefício dos outros. E isso nos faz lembrar novamente a decisão de Paulo, lá no capítulo 11, de mencionar e de lembrar aos coríntios sobre o amor. E aqui ele não usa a palavra amor, mas fica subentendido que o que Paulo está querendo mostrar para os coríntios e para nós hoje, quando lemos esse texto e estudamos, é o reconhecimento do lugar que o amor deve ter na vida da comunidade cristã. Nós vemos isso lá no capítulo 8, versículo 1. Ele já tinha falado sobre isso. E aí, quando o texto vai nos dizer a respeito da palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É uma compreensão do conhecimento de Deus revelado em Cristo crucificado e ressurreto. A outro, Paulo fala, né, que o Espírito Santo atribui uma mensagem de ciência ou conhecimento, que vai mostrar a relação da sabedoria com a vida diária do crente, ou seja, a ciência é você aplicar a sabedoria de Deus no dia a dia. A outras pessoas é dado o dom da fé, mas uma fé aqui diferente da fé comum. É uma espécie de fé que é a capacidade para fazer grandes coisas para Deus. Como está lá no capítulo 13, versículo 2, nós vamos ver, Hebreus 11, Marcos 5, 34, Marcos 10, 52 e outros textos. O texto que fala que é a fé que vai mover montanhas. É uma fé diferente. Outras pessoas vão receber os dons de curar. Operação de milagres é um dom registrado em Atos, no capítulo 3, de 1 a 10, e no capítulo 14, de 8 até o 12. Profecia é o dom de proclamar a palavra de Deus aos ouvintes. Paulo dá muito valor a esse dom. O dom de discernir espíritos é uma referência aos que têm o dom de discernir entre profecia verdadeira e profecia falsa. As pessoas que discernem espírito possuem sensibilidade e maturidade espiritual. A outras pessoas é dada a variedade de línguas. Elas possuem o dom do êxtase e da fala ininteligível. É uma capacidade de falar altamente emocional, que tem valor para a pessoa que possui o dom, mas pouco valor para a igreja como um todo. Algumas pessoas possuem o dom da interpretação de línguas. É impossível saber precisamente por que processo os intérpretes adquiriam o dom da interpretação. Paulo só vai dizer que vem esse dom vem do Espírito Santo. De qualquer maneira, eles vão desempenhar uma função importante. Cada um dos dons vão desempenhar função importante. E quando esse dom de interpretação não está presente no púlpito ou na congregação para interpretar a fala e as línguas, a congregação deve fazer silêncio e não exercer esse ali naquele momento. Então, estas definições aqui de dons, elas foram extraídas do comentário bíblico Brodmann para que a gente possa ter uma visão mais aprofundada. Versículo 11. Paulo vai dizer então: mas um só
E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Os 9 dons que foram listados aqui por Paulo mencionam que são verdadeiramente os dons do Espírito. Representam dons de instrução, dons de poder e dons de enunciação. Como eles vêm de Deus, devem ser recebidos como dons de Deus. E o Espírito vai atribuir a cada pessoa o seu próprio dom. Aqui agora ele vai utilizar a palavra corpo. E a palavra corpo, ela tem várias etimologias, ou seja, várias significações em diversas situações. E nós não sabemos qual delas influenciou Paulo a utilizar é, nesse texto. Nós só sabemos que a palavra corpo é utilizada 152 vezes no Novo Testamento, 91 vezes somente nas cartas de Paulo. E embora Paulo se refira mais frequentemente à palavra corpo com a ideia de indivíduo, ela também pode ser usada deve ter essa interpretação como sendo referente à igreja. E uma coisa que nós podemos ter certeza já de início é que a palavra corpo significa unidade. Todos os membros do corpo derivam a sua vida da existência de um mesmo corpo. Visto que eles pertencem ao mesmo corpo, então vão pertencer uns aos outros. Ou seja, é a verdadeira definição de unidade. E como a igreja é dita sendo como a igreja é dita sendo o corpo de Cristo, porque nós somos um só, então nós podemos dizer que no Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. E a operação do Espírito Santo, que é o que faz atrair os homens a Cristo. E a nossa aceitação de Cristo é declarada pelo nosso batismo em um só corpo. Agora vamos ler um texto bastante longo deste trecho que vai continuar falando a respeito do corpo. Versículos 14, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 26. Diz assim: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo, dando
muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, Paulo ele faz esse longo texto para simplesmente dizer que o corpo não é um membro, mas muitos. E o corpo humano tem muitos membros. Os seus membros são órgãos, os seus membros, né? E os órgãos são uma unidade que consistem em um só corpo. Então, o texto lá do comentário bíblico Prodman, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o corpo não é menos corpo porque tem muitos membros. A unidade do corpo se manifesta na diversidade dos seus membros. O corpo encontra sua inteireza na aceitação de cada parte em sua função no corpo. Não apenas isso, mas o fato de que qualquer parte deixar de cumprir sua função afeta adversamente o funcionamento de todo o corpo. De fato, o corpo não pode cumprir a sua existência como corpo sem a presença dos seus vários membros. Portanto, a diversidade de dons não é base para o orgulho, porém de ações de graça, porque todos os membros do corpo cumprem as suas funções, servem uns aos outros e expressam unidade na diversidade do corpo. Todos são necessários para cada um, e cada um é necessário para todos. Fecha aspas. Esta é a definição exclusiva que Paulo quer mostrar a respeito do amor que devemos ter uns para com os outros dentro do corpo, dentro da igreja. Cada um é importante, porque cada um tem uma função diferente, porém essa função diferente, ela tem uma importância muito grande no conjunto total que é o corpo. E todos precisamos ter a noção de que somos importantes. Por menor que seja a nossa participação no corpo da igreja, nós temos a nossa importância. Cada um de nós é necessário para todos. E, encerrando o texto do capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então, Paulo vai falar, então, todos vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Paulo, então, se dirige agora diretamente aos coríntios e fala, olha, a partir do momento que vocês entraram no corpo de Cristo porque aceitaram a obra salvadora dele, vocês se tornaram membros do seu corpo, porque ele assim os fez. E não porque vocês formaram um corpo de cristãos que estão em Corinto. Então não é o fato de você abrir uma igreja que você vai se tornar corpo. Não. Você se torna corpo porque você aceitou o sacrifício de Cristo para a sua própria vida. E aí vocês passam a ter um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo, com a sua obra salvadora, e aí vocês podem dizer que são corpo deles, corpo de Cristo. Vocês não estão mais em Adão, que é o primeiro, Adão, que é o primeiro homem. Vocês agora são do novo Adão, do último Adão, que
foi o remidor. O Adão inicial foi o que pecou. O Adão, o último Adão, é aquele que proporcionou a nossa volta a ter comunhão com Deus. E aí, porque nós estamos em Cristo, nós somos corpo de Cristo e cada um dos cristãos é membro deste corpo. Pertence a Ele, ao Cristo. E a nova humanidade que Ele então inaugura. E como seu corpo, nós estamos na esfera da salvação produzida pelo Cristo. E como nós pertencemos a Ele, também pertencemos uns aos outros. E todos pertencemos a um único corpo. E pertencer a um único corpo significa que devemos servir e cuidar uns dos outros. Pertencer ao corpo de Cristo significa não só pertencer a Ele, mas que nós temos de ajudar uns aos outros, honrar uns aos outros, ser sensíveis uns para com os outros. E isso significa possuir um dom espiritual. E foi para isso que os dons do Espírito se manifestaram em vários ministérios, em várias formas de servir, e foram colocados a serviço da igreja em cada um dos cristãos. É um ensino bastante profundo, mas deve nos trazer a consciência de que ao participarmos do corpo pela nossa salvação em Cristo, nós temos compromissos uns com os outros, porque pertencemos ao mesmo corpo. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Obrigado por você ter estado conosco até este ponto do vídeo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta. Vamos interagir no nosso chat. E no próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo de número 13, se assim Deus nos permitir. E vamos ver qual é o caminho excelente que Paulo vem trazer, ensinando para os coríntios e ao mesmo tempo ensinando para cada um de nós. Até lá, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada e que possamos nos encontrar no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até lá, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus.